Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está vendo essa apresentação. Bom, o nosso seminário é sobre os modelos de processo aplicado ao Baja. O Baja é um projeto da faculdade daqui da FJ Macaé, dentre todas as universidades que têm engenharia mecânica, que tem o objetivo em construir um protótipo off-road para competições universitárias. E tem competição e tem competição nacional e regional. Essas fotos da imagem, a foto da esquerda é na competição regional de 2018 e a da direita é aqui no Polo, nós testando o carro num aclive. Bom, agora nós vamos explicar o básico da estrutura do Baja para conseguir entender melhor os modelos aplicados no seu projeto. Bom, setores. A estrutura do Baja é dividida em 6 setores: eletrônica, powertrain, estrutura, freio e suspensão. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a eletroeletrônica do carro. Bem, além da gente ser responsável por conectar as luzes de freio, as baterias, a gente também é responsável por coletar dados, fazer testes e desenvolver o projeto, auxiliando também o piloto durante a competição. Uma peça fundamental aí da eletrônica é o Arduino. Ele é um microcontrolador que possui portas de entrada e saída, né? Na entrada, a gente tem aqui os nossos sensores, certo? Podendo ser do tipo analógico ou digital. A diferença é que a digital ele varia só possui valores de 0 e 1 e na analógica ele pode possuir valores de 0 a 1023. E aí na saída a gente tem, por exemplo, a nossa placa de LED ou então o nosso prompt, que pode dar alguns valores para a gente. Um dos sensores que a gente utiliza aí no Baja é o sensor indutivo. Ele nada mais é que é, ele percebe a ausência de metal. E aí com isso, dentro do disco de freio, é, ele vai captar os furos e aí vai calcular o RPM da nossa roda. Bom, agora é o setor de powertrain, que é o setor, como se diz, é o coração do carro, porque ele é onde está o motor. Que o setor ele é voltado a transferir a força que o motor exerce, transferir a força do motor para a roda. É, e ele possui, o setor de powertrain possui 4 componentes básicos, que é o motor, o CVT, que é um câmbio continuamente variável, e a caixa redutora e a roda em si. É, o motor é um motor padrão, ele é para todas as equipes são o mesmo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o CVT. CVT é um tipo de transmissão que tem inúmeras vantagens, mas as suas principais vantagens é a sua manutenção simples, o consumo de combustível e o conforto para o piloto. Por que o consumo de combustível? Como nós estamos vendo essa linha azul, ele sempre trabalha numa faixa ideal. Isso evita o carro perder rotação ou ter rotação excessiva. O que faz isso? Que isso ocasiona menos consumo de combustível. Por exemplo, um carro com 5 marchas acelera até pedir a segunda marcha. A pedir a segunda marcha vai ter uma redução na sua rotação e vai aumentar e assim vai até a quinta marcha. E nesses picos de troca de marcha, o consumo de combustível é excessivo. E o conforto para o piloto, por ele ser um continuamente variável, é um câmbio automático. E isso na competição é de fundamental importância para o desempenho do carro. O terceiro sistema utilizado no setor de powertrain é a caixa redutora. Como sabemos, o nosso projeto está voltado a transpor obstáculos. Então, nosso projeto não está preocupado em ter velocidade final. Nosso projeto está preocupado em ter força força na roda. Então nós reduzimos a força que o motor gera através dessa caixa redutora para conseguirmos ampliar o torque final na roda. Bem, agora a gente vai falar sobre a gestão.
A gestão é responsável por gerenciar a equipe e alcançar os objetivos de forma efetiva, eficaz e eficiente, de tudo que envolve a oficina, as pessoas e o carro. A gestão ela tem basicamente quatro pilares, né? Que é o planejamento, organização, liderança e controle. E ela pode ser entendida melhor também se a gente for ver os subsetores da gestão. E como que ela é dividida? Ela é dividida entre a parte financeira, que vai controlar o caixa do projeto, a parte de patrocínio, que vai para ajudar no o caixa do projeto, né? Buscar os patrocinadores, marketing e redes sociais, que é fundamental para a gente conseguir novos patrocínios e patrocínios melhores, documentos e regulamentação, que é para a gente poder ir para a competição, porque toda competição tem uma norma, né? E é eles que vão averiguar se estamos ou não dentro dessa norma. Gerenciamento da oficina, que é o que a gente para a gente saber onde está cada peça, se a peça está sendo mal utilizada, se já está desgastada, se está velha. Gerenciamento de pessoas, que é para saber quais indivíduos estão indo ou não estão indo na oficina, quem tá participando mais, quem está participando menos. A gestão também é fundamental para isso. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do carro. Qual é o, qual é o objetivo de estrutura? É desenhar o carro, é modelar o carro mesmo, escolha do material a ser utilizado em cada parte do carro, adequar o carro às normas de segurança, pois como é uma competição que exige risco, principalmente do piloto, todas as normas de segurança têm que ser satisfeitas em nível extremo. Então, qualquer erro lá na competição, nós vamos ser impedidos de competir. E precisamos adequar às necessidades dos outros setores. Por exemplo, o nosso primeiro carro ele tinha um outro tipo de suspensão. Então, a estrutura do carro era diferente. Com a mudança da geometria de suspensão, nós vamos falar mais para frente, a gaiola, a estrutura teve que mudar um pouco. É, e como que é a estrutura de um carro? Bom, primeiro de uma casa é as próprias vigas, estrutural mesmo. A nossa estrutura é o nosso esqueleto, o que mantém a gente em pé ou qualquer outra coisa que, tipo a casa é as vigas, a gente é o nosso esqueleto, o carro é o próprio chassi e a gente é a estrutura tubular mesmo, a própria gaiola. É, que tem a sua principal função, que é proteger o piloto da competição. Como eu disse antes, é uma competição de risco, querendo ou não, porque tem que transpor obstáculos, é um monte de carro na pista, então precisamos tomar o máximo cuidado possível. Então, precisamos projetar isso de um jeito que proteja o piloto, mas também que diminua a massa total do carro, para tentar conseguir um melhor desempenho. E também nesse projetar no diminuir a massa tem que ser numa proporção ideal, pois o piloto vai ficar 4 horas preso lá dentro daquela gaiola pilotando o carro. Então tem que ser ergonomicamente viável para ele e com isso dar a segurança total para o piloto. Outra função da estrutura é dar a cara para o projeto. O que é isso? Escolher mesmo acabamento, pintura, construir as carenagens, e assoalhos, escolher a cor, construir peças específicas para o carro, por exemplo, um banco específico nosso, pode ser laminado, pode ser feito sob medida, dentre outros projetos. Bom, já o sistema de freio é formado pela combinação de peças cuja função é reduzir progressivamente a velocidade do veículo em movimento, ou fazê-lo parar, ou conservá-lo imóvel se estiver parado e, lógico, também dando segurança para o piloto no momento de prova. A força de frenagem vale-se de dois princípios físicos básicos, que é o princípio da alavancagem mecânica, que é aquela historinha da porta, que se você aplica uma força na maçaneta, que seria aqui, você faz uma força muito menor do que você aplicando uma força aqui para fechar a porta. Então, nessa relação de alavanca aqui, quando você faz uma força no pedal, ela é multiplicada por essa distância que está do pedal até o eixo do cilindro mestre.
Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio de Pascal, onde um fluido incompressível transfere toda a sua força para, durante toda essa linha de freio. Então a força aqui é multiplicada até chegar nas pinças de freio e assim parando o carro. Agora eu vou falar sobre a suspensão do carro. Bom, a suspensão ela tem a função de reduzir o impacto entre o carro e o terreno, porque dentro da competição o terreno é bastante acidentado e tem obstáculos para a gente transpor. Além disso, ela deve garantir o conforto, a segurança e estabilidade do veículo. E aqui a gente tem alguns tipos de suspensão. A gente tem suspensão de eixo rígido, a swing arm, a duplo A e a McPherson. Essa última daqui é que normalmente é usada nos carros comuns. Já no caso do Bage, a gente usa a do tipo duplo A, porque ela possui uma ampla configuração relativa à dinâmica do veículo. E além disso, ela permite alguns ajustes de cambagem e convergência de acordo com a situação da prova. Ou seja, ela é a mais adequada para a gente. Bom, agora a gente vai tentar identificar quais são os modelos de processos aplicados ao BAS. Bem, no nosso estudo de sistemas de informação, a gente viu lá que a gente tem três modelos de processos. Um é o modelo incremental, certo? O outro é dirigidos a planos e o outro é o reuso. Mas qual seria desses três, qual seria que a gente utiliza na fabricação e desenvolvimento do Baja? Bom, de certa forma, todos os setores utilizam o reuso. Por exemplo, na eletrônica, a gente tem a programação do sensor de temperatura, por exemplo. A gente não precisa fabricar uma nova programação. A gente utiliza programações já existentes na internet, livres, né? E adapta para os nossos casos, para casos que são favoráveis para o base, dos nossos interesses. Outro exemplo também seria a pinça de freio do nosso carro. Ela é uma pinça de freio geralmente utilizada em motos. A gente não precisa fabricar uma nova pinça de freio. A gente usa alguma que já existe e adapta para o caso que a gente quer. Em alguns casos, nós podemos perceber os modelos dirigidos a planos, como é no caso do projeto da caixa redutora, que é esse projeto que está no slide, que é um modelo de cascata, pode perceber, porque as etapas futuras depende, depende diretamente da etapa anterior. Por exemplo, quando nós fomos projetar a engrenagem, nós tivemos que fazer uma escolha de material, com custo, propriedades mecânicas, propriedades térmicas e peso. Após escolhermos a escolha do material, nós tivemos que medir a resistência desse material. Flexão, dente, desgastes, entendeu? Como se, como que eu poderia fazer a análise de durabilidade sem a escolha do material? Ou análise de resistência sem a escolha do material? E como eu ia escolher a geometria para eu definir o peso do meu projeto sem eu ter feito a durabilidade? Então, é um modelo de cascata por isso, porque as etapas futuras dependem diretamente da etapa anterior. Por isso que é um modelo dirigido a plano de método de cascata. Como podemos ver, o modelo incremental está dentro da gestão de projetos. Podemos observar neles o método Scrum, que auxilia a organização e o planejamento do projeto. E aí dentro desse método Scrum, a gente pode observar essa tabelinha, né, que é a tabelinha do a fazer, fazendo e feito, que é característica do método Scrum e auxilia os integrantes de cada setor, né, a saber o que eles precisam fazer naquele dia, o que é mais relevante de fazer naquele dia. E é isso. Como podemos ver, todos os modelos estão presentes no desenvolvimento do Baja, logo esses métodos podem extrapolar os limites da computação e a programação, auxiliando na gestão de projetos de qualquer segmento. E obrigado, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.